Para o encerramento da conferência, tenho o prazer de chamar ao púlpito a senhora ex-senadora Marina Silva, lembrando que a plateia poderá fazer perguntas à senhora Marina Silva após o seu discurso. Uma salva de palmas, por gentileza. Boa tarde. Primeiro, quero dizer que é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui com vocês, ouvindo esses depoimentos tão significativos, relevantes para as mulheres, para todos nós. Agradecer pelo convite a Susan e dizer que, enfim, o que eu vou fazer aqui é compartilhar um pouco também da minha experiência individual, minha trajetória individual. Eu estava pensando, né, como fazer, enfim, compartilhar um pouco da minha experiência e como situar isso em dois mundos. Não é nada espiritual. Eu venho do mundo do saber narrativo. Eu nasci numa comunidade tradicional de seringueiros. Fiquei na floresta com meus pais, minha avó, minhas irmãs, meu irmão, até os 16 anos de idade. Me alfabetizei aos 16 anos de idade. E, antes de conhecer o mundo letrado, eu sou portadora do saber narrativo, o que me dá duas estruturas de linguagem, duas estruturas de aprendizagem. É nesse sentido que eu falo que são dois mundos. Antes de conhecer os arranha-céus das cidades, eu conhecia as árvores, que igualmente tocam os céus. Antes de conhecer enfim, os sistemas econômicos que produzem em alta escala, eu dependia do que nos ofereciam os igarapés, do que nos oferecia a floresta. Então, acho que isso para mim foi uma vantagem. Eu costumo dizer que era analfabeta até os 16 anos no saber letrado, mas era PhD em saber narrativo. Os fios que teceram a minha trajetória têm a ver com a relação, sobretudo com a minha família. Nascer num seringal é você ocupar uma área em que cada unidade de produção, uma colocação de seringa, como a gente fala, né, uma casa no meio da floresta, com as árvores que você tinha que extrair o látex, né, a distância de uma casa para outra é de pelo menos 2, 3 horas andando a pé no meio da floresta. Então, eu, como era filha de uma mulher branca, casada com um homem negro, ambos nordestinos, que se conheceram no Acre. Minha mãe apaixonadíssima pelo meu pai negro. Eu nunca imaginei que pessoas negras pudessem sofrer preconceito, porque minha mãe, quando nasciam os filhos, a primeira coisa que ela queria ver era a cor, e ela celebrava quando era da cor do meu pai. Então, eu não tinha esse lugar para mim, na minha cabeça. E uma outra coisa interessante que aconteceu, que eu fui descobrir na cidade, é de que mulher não podia fazer determinadas coisas, porque eu sou de uma família matriarcal. Havia matriarcado do lado da minha mãe e matriarcado do lado do meu pai. E quando me casei, sou separada, tive 2 casamentos, não é? Tenho 4 filhos, 2 do primeiro casamento, 2 do segundo casamento. Sou casada há 30 anos, o meu segundo casamento. Mas era matriarcado também, os 2 casamentos. A minha primeira sogra era matriarca e a minha segunda sogra, matriarca também. Então, eu não sou a matriarca da família. A matriarca da minha família, das 7 irmãs, a 5ª irmã, uma que teve paralisia infantil, e que nós todas a mimavam, ela e tal, cuidadinho. Então, ela é que manda em todo mundo. O Natal é na casa dela, as festas é na casa dela, tudo tem que ter. Mas, enfim, e isso, para mim, foi muito bom. E quando eu cheguei na cidade, que eu comecei a perceber determinadas coisas,
Eu achava aquilo muito estranho, né? Porque a gente vivia, de certa forma, em um mundo isolado. Mas depois eu fui fazendo algumas associações, não é? Porque meu pai ele não fazia absolutamente nada sem conversar com a minha mãe. Imagina, a maioria nordestino, pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, que viviam numa realidade de muito isolamento. Quando meu pai dizia, eu vou perguntar primeiro para a nega se ela concorda ou não, mas como, Pedro, esse homem tem que perguntar para a mulher se vai ou não vai fazer um negócio? E era muito estranho. Depois eu comecei a me lembrar que eu ouvia, às vezes, isso a respeito do meu pai, mas eu achava que quem falava isso do meu pai é que não estava entendendo de que, de fato, quem tem que decidir era a mulher. Ele era algo fora da curva, né? E essa vivência me foi muito, muito importante. Eu nasci numa comunidade de serviço. Minha avó era uma nordestina analfabeta que me criou aos 5 anos. De 4 para 5 anos, eu decidi morar com a minha avó. Minha mãe fez de tudo para que eu mudasse de ideia. Minha avó morava numa palafita, a mais ou menos 15, 20 minutos da palafita da minha mãe e meu pai. E eu gostava muito da minha avó. E com 4, 5 anos, eu decidi que queria ir morar com a minha avó. E minha mãe fez de tudo para evitar isso. Nós dormíamos todos em rede, quem tinha uma cama era minha mãe e meu pai, e minha mãe decidiu fazer uma cama para mim. Ela mesma tirou o cedro, ela mesma buscou algodão de samaúma para fazer um travesseirinho muito fofinho para mim, e eu preferi deixar tudo isso e dormir na rede ao lado da minha avó. Eu fico imaginando hoje o sofrimento da minha mãe, mas, enfim, foi algo que aconteceu. E fui morar numa casa de uma parteira tradicional, foi ela que fez o meu parto e cuidava de mim, talvez por isso o apego. Minha mãe trabalhava na roça, na agricultura de subsistência. E essa velhinha nordestina foi um fio muito importante dos fios que teceram minha vida. Minha avó era analfabeta, mas uma mulher com muita sabedoria, uma inteligência privilegiada. Ela era capaz de ouvir um folheto desses de literatura de cordel 2 vezes e decorar o folheto inteiro de 2 vezes que ouviu meu pai ler. Hoje eu fico impressionada com aquilo, mas eu ouvia ela cantando para mim Marina e Alonso, João Grilo e Cancão de Fogo, Zé Pretinho e Cego Aderaldo, e ela fazia isso interpretando. Uma hora ela fazia a voz do cantador, que era o Cego Aderaldo, e outra hora ela fazia a voz do Zé Pretinho. Eu tinha uma coleção de 12 bonecas de pano feitas por ela, e eram personagens fantásticas, a Hilda, a Estefânia, o Catifum, era Jacinta e tantos nomes, e um universo que me ajudou muito. Hoje eu sou professora, sou psicopedagoga, e o Piaget fala que uma criança tem que ser adequadamente estimulada na fase correta. E eu agradeço a Deus e essa avó que criou estímulos muito interessantes para que eu pudesse fazer associações que depois me foram muito importantes quando eu entrei em contato com o saber letrado. Bem, essa comunidade de serviços significava o seguinte: ali não existia padre, não existia delegado, não existia pastor, não existia juiz, não existia médico e não existia professor. A gente aprendia tudo uns com os outros e aprendia muitas coisas observando a floresta. Uma coisa muito interessante que minha avó me ensinou, minha filha, não com essas palavras, mas é preciso ser um pouco discreta. E ela me contou certa vez, me fez uma observação. Nós criávamos galinhas caipira. E ela falou, olha só, existe um gato maracajé que vem comer as nossas galinhas, um gato do mato. O gato inexperiente, ele pegava a galinha, saía arrastando a galinha, deixava um rastro de sangue e de folhas puxadas. E, obviamente, que o cachorro achava ele imediatamente na toca. Os gatos experientes, eles pegavam a galinha, levavam ela bem levantadinha, não saía uma gota de sangue e não arrastavam uma folha. E ficava mais difícil. Ela fez essa observação uma vez para mim, olha, isso aqui foi um gato novo, que não tem muita experiência. E
Ah, agora foi um gato esperto, isso é um gato velho. E eu fui aprendendo que ter experiência era uma coisa muito importante. Quando eu fui para a cidade, né, eu tive uma aprendizagem muito interessante. Mas ainda nessa ideia de comunidade de serviço, minha avó era parteira. E uma mulher entrasse em trabalho de parto, não importava a distância, no meio daquela floresta, se tivesse chovendo, se não tivesse chovendo, ela ia até aquela casa, ficava 1 semana, 10 dias, cuidando daquela mãe, fazia o parto e nunca cobrou nada, a não ser chamada de comadre e de avó por aquele filho que ela botava no mundo. Meu pai sabia aplicar a injeção e sabia fazer as contas. Eu via meu pai trabalhar a semana toda, andando 14 quilômetros por dia, 7 quilômetros para fazer o corte nas árvores, 7 quilômetros recolhendo o látex. E sábado e domingo ele se dedicava a fazer as contas para os outros seringueiros, que eram analfabetos, para que não fossem enganados por seus patrões, que era um regime de semi-escravidão, onde se comprava com exclusividade os produtos manufaturados e se vendia com exclusividade. Portanto, um sistema de aviamento num regime de semi-escravidão. Meu pai fazia as contas para que as pessoas não fossem enganadas, se elas tinham saldo, se não tinham saldo. E sabia aplicar injeção naqueles aparelhos de vidro. E alguém que adoecia, ele imediatamente ia até aquela casa, as pessoas vinham para aplicar a injeção. Meu tio era xamã, teve uma influência muito forte na minha vida, era carpinteiro, era ferreiro, era cesteiro e cerameiro. Uma pessoa com uma sabedoria fantástica, nunca foi na cidade, nunca chegou a ir numa cidade, mas aprendi muito com ele, sobretudo a escutar no silêncio. Ele não dizia muitas palavras, né? Mas aprendi muitas coisas com ele, porque ele era também o curandeiro. E ele tinha uma sabedoria fantástica, porque tinha uma lenda que dizia que ele desaparecia com as orações poderosas que ele tinha. E eu tinha muito medo daquilo. E eu dizia, tio, é verdade que o senhor desaparece na floresta? E ele dizia, não, isso é conversa do povo. Eu dizia, não, mas teve alguém que disse que um dia o senhor ia muito na frente e, de repente, o senhor desapareceu. Ele, não, é que eu andei um pouco mais rápido. Não, mas também teve outro que disse que um dia ele ia andando na frente, o senhor atrás, quando ele olhou, o senhor tinha desaparecido. Ele disse, não, é que eu andei um pouco mais devagar. Então, eu nunca sabia direito se aquilo era uma lenda, mas aprendi muitas coisas com ele. Minha mãe era costureira, minha mãe sabia fazer a roupa do batismo a mortalha, passando pelo casamento das pessoas, e também não cobrava nada. Então, para mim, quando eu penso a política, que é o espaço onde eu passei a atuar, ou dar aula, que sou professora, como serviço, isso não é um discurso, foi uma vivência. Eu cheguei a dizer que tem determinadas coisas que não é um discurso, é uma vida. Ter vindo dessa tradição, ter esses fios tecendo a minha vida, fez muito a diferença, inclusive dessa tradição matriarcal e desse saber narrativo que me foi muito importante. Depois, né, em contato com a cidade, outras janelas e outras portas foram se descortinando, e uma coisa que eu aprendi também com esses meus mentores primários foi a ter sonho. Eu sempre digo que eu sou muito pragmática, ainda que eu mesma me intitule de sonhática. E eu sou muito pragmática, porque para mim o que há de mais prático na vida de uma pessoa é ter sonhos, é ter ideais identificatórios. E eu gostei muito da pergunta que acho que foi você que fez. Quais são os novos paradigmas que nós, como mulheres, podemos estar introduzindo nesse mundo em crise? Nesse mundo em crise econômica, nesse mundo em crise social, nesse mundo em crise política, nesse mundo em crise ambiental, nesse mundo em crise de valores. Talvez esse mundo em crise necessite da contribuição do feminino para quebrar velhos paradigmas e introduzir novos paradigmas. As mulheres
Não porque sejamos melhores do que os homens, é que são mundos diferentes, universos diferentes, perspectivas diferentes e aprendizagens que devem se realizar no espaço da troca. Eu vou muito pela ideia da cooperação, não é? Em vez de estimularmos a mera competição. Talvez as crises que tenhamos hoje que enfrentar, elas já não se resolvam mais pela simples competição. Quando alguém diz, olha, eu faço roupa, mas das roupas sobram retalhos. Desses retalhos eu posso fazer bolsas. Essas bolsas geram emprego para outras pessoas, renda para outras pessoas. Isso não é mais apenas a competição, é também a colaboração. Eu produzo agricultura, mas eu preciso de quem me forneça os insumos corretos, que cuidem da saúde das pessoas, não é? Eu tenho que criar gado, mas eu não posso criar o meu gado destruindo a floresta amazônica, que produz as chuvas que são responsáveis para que o sul e o sudeste não entrem em colapso, como estamos entrando agora em São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Quais são os novos paradigmas que nós estamos introduzindo? Então, eu fico muito feliz mesmo de ver as mulheres estabelecendo esse espaço de troca. E talvez uma troca que a gente tenha que pensar, não é? É a nossa capacidade de sermos líderes multicêntricas, que acho que o mundo precisa desse multicentrismo, não é mais a liderança fixa, é também uma liderança móvel. Você não conseguirá mais ser líder de tudo. Você pode ser líder para uma determinada coisa, né? Quem nos está liderando aqui é a Susan, né? Aqui ela está com esse papel de liderança. Mas, em outro espaço, é uma outra pessoa. A liderança hoje ela é móvel. E a sociedade está cada vez exigindo essa nova forma de liderança, porque os problemas também eles são múltiplos. Pensando nessa contribuição do feminino, como que ela poderia ser? Eu costumo dizer que as mulheres elas têm capacidade maior de dividir a autoria daquilo que fazem. Elas têm uma facilidade maior em dividir a realização daquilo que são autoras. Tem uma capacidade também muito significativa de dividir o reconhecimento. Para a ideia de liderança multicêntrica, dividir a autoria, a realização e o reconhecimento talvez seja o espírito de uma época, de um tempo. Eu costumo dizer que a civilização caminhou manquejando durante milhares de anos sobre uma perna, a perna do masculino. É chegado o momento de andarmos sobre as duas pernas, não é? E qual é a troca que podemos fazer com eles? Aprendemos, estou olhando para poucos homens que temos aqui, né? Aprendemos em menos de 100 anos a fazer tudo o que vocês aprenderam em milhares de anos. Portanto, é fundamental que a gente comece também a ensiná-los e eles com disposição de aprender o que nós sabemos, que vem desse conhecimento intuitivo, muito rápido, porque senão vamos criar novos desequilíbrios e não queremos novos desequilíbrios. Nós queremos, não é? Hoje nós temos que nos rotular como feministas ou qualquer coisa, porque é uma necessidade, não podemos esconder a realidade, não é? Mas o que nós temos que ser é humanistas. E a humanidade é composta de homens, de mulheres, de outras escolhas que são feitas pelas pessoas, de índios, de negros, de brancos, de pobres, de ricos, enfim, a diversidade que foi falada. Mas um ponto que temos que tratar como humanista é que todos temos capacidades e todos temos que ter acesso aos meios que nos ajude a desenvolver nossas capacidades. Acho que é um prejuízo muito grande imaginar que de 7 bilhões de pessoas, não é? 3
bilhões e meio iam continuar como éramos até 100 anos atrás, apenas como um peso para os outros 3 bilhões, e ainda com o grande prejuízo para a humanidade da perda da nossa inteligência, da nossa capacidade de resolver os problemas. Isso seria um impensável se nós formos imaginar, não é, que se iria desperdiçar, não é, o potencial do feminino. Agora, o que agregamos, para além das competências que tiramos do mundo masculino, e, enfim, é ótimo que isso tenha acontecido, não é? Quais são aquelas novas que nós podemos aportar? E esse mundo em crise, me repito, ele vai precisar mesmo de muito mais cuidado com as relações, de muito mais introspecção para que a gente possa, enfim, ter uma boa relação com a gente mesmo. Eu quero aqui homenagear uma pessoa que foi muito importante para a minha vida, na minha formação, a educadora e psicopedagoga argentina Alicia Fernandes. A Alicia diz que o mais importante, ela dizia, faleceu recentemente, o mais importante é que sejamos capazes de ter ideais identificatórios. Quais são os ideais identificatórios desse século? Quais são os ideais identificatórios que o feminino pode aportar? Não é? Os ideais identificatórios nos levam aos projetos identificatórios, que é a forma prática de realizá-lo. E aí, por que eu digo que eu sou sonhática, mas ao mesmo tempo pragmática? O meu pragmatismo era ter sonho. Se eu não fosse uma pessoa sonhadora, nem estaria aqui. Imagina analfabeta até os 16 anos, tendo tido 3 malárias, 3 hepatites, 5 malárias, uma leishmaniose, perdido a mãe aos 14 anos, com 7 irmãos para criar. Dizer, olha, eu já coloquei tudo pragmaticamente, matematicamente no papel, e eu decidi que eu vou para a cidade, sem um tostão no bolso, analfabeta, e eu acho que pelos meus cálculos aqui vai dar tudo certo. A única coisa que eu tinha era o sonho de que eu queria ser freira. E que minha avó dizia que freira não podia ser analfabeta. Para mim, o sonho é a matéria-prima mais concreta que se tem para um homem, para uma mulher, para um jovem, para uma civilização, para um povo. Sem eles, sem esses ideais, a gente não vai a lugar nenhum. E eu ouvia vocês falando de culpa, todas temos, os homens também têm as deles, da forma deles, mas a gente tem, e eu concordo, os filhos são especialistas em nos fazer sentir culpadas, nós também fizemos os nossos pais sentir culpados. Mas uma das coisas que eu vejo que foi muito bom para os meus filhos foi não ter renunciado aos meus sonhos essenciais. É muito difícil você dizer que as pessoas devem realizar o seu sonho, viver a liberdade, se você não realizou o seu. Certo? Quando você diz, meu filho, vá em busca do seu sonho, e ele olha para você e vê que você também fez isso, parece que aquilo tem uma força maior. Não abrir mão do sonho é essencial. Renúncia sempre vamos fazer. O velho Freud diz que tem o princípio do prazer e o princípio da realidade. Não é? Não tem como viver colado ao princípio do prazer, mas também não tem como viver colado apenas ao princípio da realidade. São as duas coisas. E, para homenagear o que vem em seguida dele, ele diz, Lacan diz que o sentido aparece só depois. Não é? O sentido de tanto sacrifício que você fez para o seu filho veio depois, quando ele queria um contato, enfim, no lugar em que ele ia chegar. Tem determinados momentos que aquilo parece que não faz sentido, mas que bom que a gente pode fazer o sentido retroativo, não é? Ressignificar a experiência. Acho que as mulheres estão fazendo uma ressignificação dessa experiência de discriminação de uma forma boa. Porque não é em oposição para colocar os homens no lugar que já ocupamos. É para que, como humanidade, possamos nos completar nessa diferença. Não é?
a forma de pensar do masculino com a forma de pensar do feminino. Eu gosto muito da frase do Sartre, que ele diz que nós não somos o resultado e o produto do que o passado fez conosco. Ele diz que nós somos o resultado e o produto do que fazemos com o passado. Imagine se eu fosse resultado e produto do que o passado fez comigo. Meu Deus, mas fazer algo bom com esse passado me faz estar aqui cheia de sonho e de esperança. Cada uma de nós aqui tem um passado. E é muito bom que a gente possa, né, compartilhar essa experiência, narrar essa experiência, para que ela possa virar história. E como é que ela atravessa a história de outras mulheres, como é que ela atravessa a história dos homens, e, sobretudo, para concluir, naquilo que é mais importante, que eu gostei muito, que todos os que estiveram aqui falaram. Qual é o nosso compromisso intergeracional? Qual é a nossa aliança intergeracional? Qual é a ressignificação que fazemos do que foi a luta das feministas, que inadequadamente era como essas mulheres que não se cuidam, que não usam sutiã, para a nossa jovem que diz, olha, eu elaborei essa experiência. E essa experiência ressignificada agora, para a nossa geração, tem esse sentido. A aliança intergeracional, para que a gente não tenha que, até às vezes, por um sentimento de vingança, de rancor, dizer, já que eu passei por isso, alguém disse aqui, você também vai ter que passar. Exatamente porque eu vivi essa experiência dolorosa, é que eu fui capaz de aprender com ela, para que nenhum ser humano tenha que repeti-la. Quando algo ruim acontece e se repete, é, com certeza, um trauma. Quando algo bom, não é, acontece novamente, é algo que a gente pode agregar, integrar a nossa contribuição como humanidade. Então, eu só quero agradecer por essa oportunidade, não é? Porque, afinal de contas, não é? A gente vive um momento especial na história do planeta, na história da humanidade, mas eu sempre costumo dizer, acho que não temos que ser otimistas nem pessimistas. Temos que ser persistentes. Temos que acreditar criando as coisas em que acreditamos. Alguém acreditou que era possível as mulheres participarem de todos os espaços que antes eram ocupados só pelos homens. E criamos as condições para que isso acontecesse. A credulidade ingênua não nos leva a lugar nenhum. Acreditar criando é a capacidade de transformar muitas dificuldades que enfrentamos em uma matéria-prima, em um combustível que nos leva mais à frente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marina. Kelly Myman, de McClarty Associados, em Washington, moro nos Estados Unidos e estamos todos inspirados pela sua história pessoal e profissional. Muito obrigada. A minha pergunta vem um pouco da minha perspectiva morando lá, porque eu sou feita a dona, sou super orgulhosa de ser feminista, mas quando eu falo com as minhas amigas negras lá, elas falam para mim, olha, eu nem posso chegar a ser feminista, porque estou enfrentando a discriminação primeiro da raça. Então, eu estava esperando que a senhora poderia compartilhar conosco como é que vê essa dinâmica da raça dentro do que a gente está tentando dialogar aqui, que é realmente empoderar economicamente as mulheres aqui do Brasil. Obrigada. Tem uma música de um álbum dos Titãs, que tem uma frase muito interessante, que é mais ou menos assim, todos ao mesmo tempo, agora. Então, a gente vai ter que fazer um programa de aceleração, de resolver os problemas, não é? É lutar contra a discriminação de gênero, lutar contra a discriminação, enfim, em relação à nossa cor, às nossas crenças, à nossa posição social, é tudo ao mesmo tempo. Agora, eu gostei muito do conceito, da ideia de que existe
um preconceito que não é mais tão visível, que é mais, enfim, inconsciente, né? De que o preconceito consciente já está adequadamente tratado. Mas no Brasil ainda temos algo que não é nada inconsciente, é muito concreto. As mulheres recebem 25% menos em seus salários para a mesma atividade do que os homens. Né? Então, não é tanto que ainda é uma discriminação só essa inconsciente, que é mais sofisticada e talvez mais difícil de combater. Aqui no Brasil, a população negra, por exemplo, é onde nós temos o maior índice de violência, de assassinato. Se você for nas cadeias, a maior quantidade de jovens até 27 anos são pessoas negras, e isso, enfim, é real. Né? Há um preconceito muito grande em relação às populações indígenas. Nós somos um país que tem ainda 700 mil índios, de uma população que já foi 5 milhões. Quando os portugueses chegaram aqui, eram 5 milhões de índios. Foram reduzidos a 700 mil. Isso significa que eliminamos 1 milhão a cada século. Como é que a gente vive com essa ancestralidade? E eles ainda são muito discriminados. Né? Por isso que eu acho que a gente se perceber como humanista que tem um espaço para a diferença, para a diversidade do índio, do negro, do branco, da mulher, do homem, da escolha que a pessoa fez em relação ao gênero, é fundamental. Não é? Não há troca na igualdade, só é possível a troca na diferença. Mas não há como a gente abrir mão de que essa luta tenha que ser feita, né, com todos ao mesmo tempo agora. Né? E, obviamente, que existem aqueles que estão ali numa luta elementar pela sobrevivência. Não é? Isso é uma denúncia. Viver num mundo em que existem pessoas que ainda são obrigadas a lutar pelo básico do básico, não é? Que é ter a energia para estar vivo, isso não é algo que avilta essas pessoas, avilta a todos nós. Não é? Se tem alguém passando fome, a humanidade inteira deve se sentir, né, ainda que seja ele, como parte dessa desgraça humana. Eu trabalho numa organização que acredita que a superação da pobreza é uma ação possível, através da ação de pessoas dispostas a mudar essa realidade. Pela sua história, pelo contexto que a senhora cresceu, a senhora superou essa situação, a senhora quebrou esse ciclo de pobreza. O que você acha que foi determinante para que a senhora tivesse a oportunidade de quebrar esse ciclo? Porque hoje o grande problema é como a gente quebra esse ciclo. Esse ciclo onde as pessoas são determinadas a nascer, crescer e morrer na mesma situação. Esse ciclo onde uma mulher da favela tem que se conformar que ela nunca vai sair de um emprego, de um salário mínimo, onde uma mulher da favela acha que o marido tem o direito de bater nela. Um direito que, com certeza, nessa sala, toda mulher sabe que não tem. Um direito que toda mulher nessa sala sabe que é o direito de lutar e de buscar o que quer. Enquanto você vai para as classes mais baixas da sociedade, e existe o conformismo e a permissividade da quebra dos direitos dessas mulheres, da quebra do direito dessas pessoas de serem pessoas. O que você acha que foi o mais determinante para que você conseguisse quebrar esse ciclo? E como você imagina que toda a sociedade deva contribuir para que esse ciclo de fato seja quebrado? Bem, acho que ter esses ideais identificatórios a que eu me referi, ter sonhos, foi fundamental para mim. E, sobretudo, ter pessoas que me ajudaram. Né? Eu contei com a ajuda de muitas pessoas, né? Desde a família, que me acolheu para trabalhar como doméstica aos 17 anos, sem saber cozinhar a comida da cidade. Então, a dona Terezinha me ensinou a fazer o que ela queria que eu fizesse. Né? Geralmente, você quer um profissional pronto. Né? Bem, você não sabe fazer esse macarrão assim, eu nem sabia que era macarrão. Você não sabe fazer esse macarrão assim, então você não serve para ser doméstica. Eu agradeço imensamente alguém que me acolheu e foi me ensinar o que eu tinha que fazer para ela. Não é?
as freiras que me acolheram no convento, onde eu fiquei 2 anos e 8 meses, o Chico Mendes, que me introduziu na política e que me ensinou que o que eu fazia na prática era ecologia, meio ambiente, o Gabeira, o Sirquis, né? Como eu venho da tradição, enfim, do saber narrativo, eu sou um ser tribal mesmo, falando, né? Não consigo imaginar uma aprendizagem puramente individual, os professores que passaram pela minha vida, mas sempre compreendendo uma coisa: eu era uma exceção. E nunca permiti que me utilizassem como regra, porque seria uma traição àqueles que ainda estão lá, como você acabou de mencionar, e que não estão lá porque são incapazes ou porque são menos ambiciosos. São assim porque nós temos um sistema que permite que uma parte da humanidade fique assim. E acho que o que temos que trabalhar aí, sim, com certeza, são inúmeras coisas que se pode fazer, mas educação é fundamental. Eu digo que a educação fez um milagre na minha vida, não é? E é isso que pode ser. A gente pode ser diferente na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, mas aqui dentro todos temos capacidades. E se tivermos os meios de desenvolver essas capacidades, não é? Isso faz a diferença na vida das pessoas. A disposição para a troca, não é, de pessoas que são capazes mesmo de assumir essa mentoria. Não é? Eu tive um amigo que me ajudou muito a andar nesse mundo da cidade. Né? Enfrentava, assim, quando eu cheguei, muitos preconceitos. Imagina, uma menina que veio do Seringal, que não tinha a forma da classe média da Universidade Federal do Acre, né? E que ainda era ligada à igreja, às comunidades de base, era chamada de igrejeira. Hoje eu sou cristã evangélica, mas eu, na época, era católica. Então, tinha um amigo de classe média, para o meu padrão de classe média alta, que foi um mentor para mim. Né? Nunca me esqueço, eu não sabia fazer uma ligação interurbana. Não é? Ele foi para a Bahia e eu não tinha como ligar para ele, nós éramos muito amigos. Ele mandou uma carta para mim, ele desenha muito bem, com a ficha de telefone dentro, desenhou o orelhão, como é que eu deveria colocar a ficha no orelhão e ainda o barulhinho, treque, 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 quando fizer você fala alô. Para algumas pessoas isso pode parecer uma coisa muito elementar, mas é elementar. Tenho certeza que se ele fosse para o meio da floresta, eu teria muitas coisas elementares a ensinar ao menino da cidade. E as ensinaria com o mesmo amor que ele me ensinou. Então, essa disposição para a troca, a mentoria, é fundamental. E hoje o mentor não é unilateral. Não é só nós mais experientes ensinando os jovens. É também a gente tê-los como mentores. Eu, sinceramente, não arrisco fazer muitas coisas, tenho 4 filhos, sem escutar primeiro o beleza. Se tiver beleza, eu vou. Se eu escutar nada a ver, vamos conversar. Né? Porque nesse beleza e nesse nada a ver, tem quilômetros e quilômetros de argumentos muito bem articulados, que lhe prova que você... Então, a mentoria hoje, ela você não vai ser o mentor, não é unilateral, é você estar disposto a ser um bom ensinante, como dizia a Alicia, e um bom aprendente, né? Minha dúvida é a seguinte: quando você tem que defender alguns direitos de minorias ou questões que são vistas como mais difíceis, como funciona essa sua troca de registro para conseguir defender direitos que são vistos, às vezes, como menos importantes em relação a outras coisas mais relevantes, por exemplo? A minha pergunta é sobre o mundo político. A gente sabe que a participação das mulheres ainda é muito reduzida, apesar das cotas, tal, e eu gostaria de saber a sua experiência pessoal de como é trabalhar na política em meio a tantos homens, onde há tanta disputa por poder, é um ambiente, eu não sei se mais difícil do que outros, enfim. Eu gostaria de saber como é ser uma mulher na política, uma mulher no Congresso Nacional,
E se há espaço, há espaço, obviamente há, mas os homens abrem esse espaço facilmente para as mulheres ou não? Ou é muito difícil? Então, nós temos mais uma questão a senhora gostaria de realizar. Naquela mesa também. Marina, nós temos um problema de subrepresentação institucional política no Brasil, com uma presença muito baixa de mulheres no parlamento. Ela é tão baixa que a média nacional é menor que a presença feminina em países islâmicos, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que tem 19% de mulheres no parlamento, Líbia, Afeganistão. Nós estamos abaixo da linha do mundo islâmico, onde, culturalmente, nós sabemos que as mulheres têm N questões até muito mais complexas. Eu queria aproveitar a sua experiência como ex-senadora com trajetória política para pedir a você que falasse a sua opinião sobre a relevância de termos mais mulheres no parlamento, no Congresso Nacional, no Poder Legislativo como um todo. Porque a média nacional, não só no Congresso Nacional, mas também nas assembleias legislativas estaduais e nas câmaras municipais, nós não conseguimos ter um desempenho maior do que 12% a 13%. Faz diferença a mulher no parlamento? Qual a sua opinião a respeito? Precisamos mais mulheres no Poder Legislativo? Bem, em relação à questão da defesa de causas que muitas vezes são vistas por alguns como menos relevantes. Primeiro que eu acho que não são menos relevantes. Não é? Defender os índios não é algo que é menos relevante do que, pelo contrário. Né? Eu costumo dizer que as pessoas acham que o pré-sal é a nossa maior riqueza. É uma riqueza importante, relevante para a nossa economia, devemos explorar com todos os cuidados necessários. Mas, para mim, ser o país em pleno século XXI, que tem ainda cerca de 38 povos que nunca tiveram contato com a civilização ocidental, é o maior tesouro. Essa cosmovisão, essa forma de ser e estar no mundo é algo tão precioso que uma civilização que não é capaz de, com 8 milhões de quilômetros quadrados, ter um lugar para que essas pessoas possam existir e continuar sendo quem são, é o maior sinal de pobreza que se pode imaginar, certo? Porque é algo que, uma vez perdido, quem fica menos pobre, menos rico, culturalmente, socialmente, humanamente, é toda a humanidade. Então, então é a gente trabalhar para que tenhamos um mundo, uma visão de mundo em que essas questões sejam igualmente importantes. A nossa dificuldade de lidar com esse outro que é radicalmente diferente é uma denúncia a todo o nosso discurso da diversidade. Né? No caso, uma coisa é a discriminação contra o negro, contra a mulher. Estamos ainda no mesmo padrão civilizatório ocidental. Há uma possibilidade de comunicação imediata. Mas, no caso dos índios, é um outro que é estranho à nossa forma de ser. E tudo aquilo, o Lacan diz, né, que a coisa mais incômoda que existe para o ser humano é você conviver com aqueles que gozam diferente de nós. Porque não há a possibilidade de entender que gozo é esse. Que gozo é esse que você tem, em que ser rico para você é ter uma floresta inteira, um rio inteiro, em que a cada dia eu vou lá e busco o meu alimento e como, e no outro dia eu volto para fazer a mesma coisa. Numa sociedade de consumo, numa sociedade de acúmulo. E o que nós fazemos é um esforço de assimilar esse outro radicalmente diferente. E se ele não é assimilável, então nós vamos tentar eliminá-lo, não é? Porque também a assimilação é uma forma de eliminação. Então, é muito bom que sejamos grandes produtores de soja, mas nesses 8 milhões de quilômetros quadrados, é preciso que tenha um lugar para eles, porque isso aí é uma riqueza incalculável, que não pode ser perdida. Então, para mim,
essas causas, elas só se resolvem no campo da ética. Só existe um lugar onde elas se resolvem. E não é que tem um grupo privilegiado de santos, de iluminados, que são os detentores da ética. Esses são valores que são de trabalhadores, de negros, de homens, de mulheres, de ricos e de pobres. Não é? Eu acredito nisso profundamente. Não é? Tanto é que os brasileiros que me conhecem sabem que eu dizia uma frase que parecia uma loucura. Não é? Ah, se ganhar, como é que vai fazer? Governar com os melhores, porque eles estão em todos os lugares, nas empresas, na academia, nos partidos. Não é? Não existe, a priori, nada que assegure que existe um grupo que já é o detentor da verdade. Esses são valores que só se resolvem no campo da ética. O Edgar Morin diz que a gente forma uma comunidade de pensamento. Uma comunidade de pensamento é isso, a gente nem se conhece, mas, pelos valores que defendemos, já estamos integrados. É uma espécie de agregação dispersiva. Estamos integrados pelos valores e dispersos nesse planeta inteiro. Ah, tem outras perguntas? Me perdoe. Como é que isso se dá no espaço da política, né? Bem, não é fácil esse debate, porque quando você chega no parlamento, no Congresso Nacional, obviamente que as coisas são muito mais sofisticadas. Ninguém vai querer fazer ali a discriminação, essa mais visível, mais concreta. Mas nós sabemos que ela está na sociedade, que perpassa a sociedade. Uma tentativa de enfrentar o problema foi as cotas, os 30% de mulheres. Foi um projeto da deputada Marta Suplicy, que todas nós mulheres, uma qualidade das mulheres aí, de diferentes partidos, nos unimos para aprovar o projeto. Mas olha só, né, o Ricardo Goldenberg que diz o seguinte, que uma ideia no começo ela é ferrenhamente combatida. Depois, não sendo eliminada, ela é assimilada para ser domesticada e castrada. Aí, o que acontece? No começo, imagina, as mulheres elas que têm que convencer a sociedade e tal, para poder ser votada. E foi uma coisa tão forte, não tiveram como rejeitar. O projeto acabou sendo aprovado quase que por unanimidade. Aí, o que aconteceu? Foi feito um processo de treinamento, de capacitação, para que as mulheres possam participar do espaço da política. Como era obrigado a ter cota, aí vem a filha do senador, a neta do governador, a esposa não sei de quem, que não tem nada a ver com a representação legítima de uma causa, de um esforço, é uma tutela. Então, é um homem dono de um feudo, uma oligarquia, que foi fazendo isso. Obviamente que essas mulheres, filhas de não sei quem, neta de não sei quem, esposa de não sei quem, vão para as eleições e uma boa parte da sociedade não é boba, não vai votar só porque é filha de fulano, não é? Obviamente que a capacitação, a inserção, não é, proativa das mulheres pelos processos normais da sua representatividade, do seu empoderamento, não é, levaria assim, a aumentar mais ainda. É incrível que depois das cotas a gente esteja aí com 9%. Então, é preciso que se tenha políticas, não é, voltadas para essa integração da contribuição das mulheres a partir da legitimidade de suas lutas e de suas causas. É por isso que eu defendo no Brasil, desde muito tempo, até tentei, em 98, um projeto de lei que era das candidaturas independentes, que hoje os partidos eles são máquinas impermeáveis. Então, as candidaturas independentes, como se tem no Chile, na Itália, em vários países do mundo, não é? Seria, tem uma mulher com representatividade, ela faz parte da lista cívica, ela não quer passar pelos filtros partidários, não é? E ela poderia se colocar também. Isso é válido também para os homens, mas eu acho que ajudaria muito, porque existem muitas mulheres que estão aí na luta dos direitos humanos, na luta dos direitos das mulheres, muitas mulheres que estão aí nos processos de empreendedorismo social, que não se encantam mais com a política, e nós estamos perdendo esses talentos políticos, porque também está surgindo um outro ativismo no mundo, que eu chamo de ativismo autoral,
Não é mais o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato ou pelo líder carismático. É o ativismo das pessoas. Isso é um fenômeno do mundo inteiro e é isso que está nas ruas, que os partidos ficam loucos. Ah, mas não foi eu, não foi meu carro de som, não foi a minha bandeira. É um outro momento da realidade do processo político. Isso ajudará muito a que as mulheres possam também ter seus espaços. E, por último, tem a ver com também a ideia da subrepresentação, que eu já dialoguei um pouco. Né? Ter 9% de mulheres no parlamento, numa realidade de 51% de mulheres. E tem um fenômeno que é subjetivo, que é também aquilo que a gente chama, na psicanálise, na psicopedagogia, de autorização. Nós temos que nos autorizar também. E esse trabalho de autorização, de que eu posso, eu devo, né, é algo muito mais complicado. Por isso que momentos como esse, em que a gente pode fazer essa troca, é muito bom e que isso deva ser ampliado. Né? Tem um amigo meu, o Jorge, hoje eu estou pegando só os argentinos, né? O Jorge, ele diz o seguinte, que não existe essa história de autoestima. O que existe é um espaço de heteroestima. Criar esse espaço de heteroestima, onde eu posso me encontrar com a sustentação do outro, o olhar do outro, a experiência do outro, aí fica muito mais possível de que as mulheres elas se autorizem a determinadas coisas. Uma coisa interna, subjetiva, é, às vezes, a gente não se autorizar a esse empoderamento. Mas criar os mecanismos, as estruturas, os processos, não é? O que está na letra fria da lei, ninguém pode discriminar, mas ainda temos 20% de salário menor, só para falar algum. Ainda temos pessoas que não contratam mulheres, porque elas podem ficar grávidas e terão 6 meses de licença maternidade. Né? É como que a gente vai com o dedo na ferida disso que é muito concreto. Né? E, obviamente, que isso repercute. Ser mulher no parlamento para não falar apenas do ponto de vista intelectual, mas da experiência vivencial do que é sofrer a discriminação, com certeza faz a diferença. Porque, mais do que um discurso, não é a força do relato de uma experiência concreta.